Dia 14 do meu desafio de estudar Java todos os dias. Hoje é um dia especial porque é o meu aniversário. Parabéns pra mim. E eu assisti 4 aulas e estudei sobre a escrita do método string e o modificador final. No Java, tudo é um objeto. E existe uma classe chamada Object, que implicitamente todas as classes herdam as características dessa classe chamada Object. Então, dentro dela, você tem o método toString. E tem como a gente sobrescrever ele, porque esse toString, ele sempre é executado quando a gente mostra na tela uma variável de referência, ele que é chamado. Então, se a gente quer mostrar os dados de uma forma mais amigável, a gente pode sobrescrever ele dentro da nossa classe. E para a gente sobrescrever esse método é muito simples, é só a gente criar um método dentro da nossa classe chamado toString, que vai retornar uma string, e colocar dentro dele a maneira como a gente quer que os dados sejam mostrados na tela. Um detalhe importante é que sempre que a gente sobrescreve um método, ele não pode ter mais proteção do que o método original. Então, se o método original é público, eu não posso colocar ele como private ou protected. E para a gente garantir que o nosso método está realmente sendo sobrescrito, a gente pode usar a notação @override, porque ele não vai permitir que você crie um método com um nome diferente. Ele vai entender que ali, abaixo daquela notação, tem que ter uma sobrescrita de método. Vi também sobre o modificador final, que ele basicamente vai criar uma constante. Então, se eu tenho uma variável e ela é final, significa que ela não vai poder alterar o valor. Se eu tentar alterar o valor, vai dar um erro. E existe uma convenção no Java que propriedades do tipo final devem ser escritas em letras maiúsculas e a separação entre uma palavra e outra é um underscore. Outra coisa também é que normalmente propriedades final são estáticas e obrigatoriamente elas devem ser inicializadas antes de ser usadas. Então você pode inicializar ela na criação, você pode inicializar num bloco de inicialização ou dentro de um construtor. O final também pode ser utilizado em variáveis de referência, e isso quer dizer que é uma variável que vai poder receber apenas uma referência no código inteiro. Então, se eu tenho uma classe e eu instancio um objeto e guardo dentro dessa variável final, ela guarda o endereço do espaço de memória onde aquele objeto está. Mas eu posso modificar esse objeto, porque quando eu altero o valor de um objeto, ele não muda de endereço, ele só altera o valor que está ali dentro. E isso é interessante para quando eu só quero que exista uma instância daquele objeto no meu código. E a gente pode usar o final também em classes e métodos. Quando eu tenho final em uma classe, significa que ela não pode ser estendida, ou seja, nenhuma outra classe pode herdar as características dela. E com métodos, se o método é do tipo final, significa que ele não pode ser sobrescrito. Então, por hoje é isso e amanhã tem mais.